nome, sentindo, Senhor, a paz que vem de Ti, a alegria do Teu Espírito Santo. Por isso nosso coração, Senhor, se enche de alegria, porque Tu és a nossa força. Tu és, Senhor, aquele que nos guia, aquele que é merecedor de honra e de glória. Recebe, Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração. E agora usa, Senhor, a presbítera Dani, papai, que a palavra que o Senhor reservou para nós no dia de hoje possa ser ministrado, Senhor, com tranquilidade, com paz. Que a tua filha, Senhor, tenha todos os seus dons, seus talentos ativados neste momento, e que ela possa passar para nós aquilo que o teu Espírito revelou ao seu coração. Também, Senhor, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que o Teu Espírito Santo esteja tocando cada vida, cada coração. Aquele que precisa de cura, receba, Senhor, o seu milagre nessa noite. Aquele, Senhor, que precisa de paz, Senhor, que possa encontrar através da Tua palavra. E aquele, Senhor, que está sem salvação, que está longe de Ti, que possa ter um encontro contigo nesta noite, papai. No nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, amada igreja, paz seja convosco. Cumprimento também os irmãos que me acompanham pela live, aqueles que vão assistir depois. Os irmãos podem tomar assento. Eu estava orando, buscando a presença do Senhor e perguntando ao Espírito Santo aquilo que Ele queria que fosse ministrado nessa noite, porque é uma responsabilidade, não é um mentoreado, não é uma sessão de coach, não é uma oratória, não é uma homilia, é trazer pão vivo e água viva para o povo de Deus. Há um peso de responsabilidade, há uma alegria, há uma honra também nisso. Que você possa receber da presença do Senhor, que os seus ouvidos sejam abertos para receber tudo aquilo que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração nessa noite. Amém, igreja? O Espírito Santo me deu um título que se chama assim, ó, Os Homens de Deus e a Forja do Tempo. E o subtítulo é Entre as Promessas e o Palácio. E eu quero fazer uma comparação entre dois homens de Deus que foram poderosamente usados por Deus em tempos diferentes. Só que antes de entrar neles, eu quero falar para você que a palavra forja, ela tem duas conotações. E nós vamos usar aqui a conotação de ser forjado, de ser moldado, de ser construído, de ser forjado pelo tempo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do verso 3. Todos acharam? Que diz o seguinte, a minha versão, King James, fala assim: Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, e lhe mandou fazer uma túnica longa. E certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos e passaram a odiá-lo. Só até aí. E eu quero que a igreja também vá comigo ao livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 9, que diz o seguinte: São todos os filhos que você tem? Então Jessé respondeu: Tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Jessé mandou chamá-lo. E o Senhor disse a Samuel: É este, unge-o. Só até aí também. Eu quero fazer com a igreja um paralelo entre a vida de José e entre a vida de Davi, em alguns aspectos, em algumas particularidades da vida deles, porque eu não vou falar da vida inteira, seria um estudo muito extenso. Mas foram dois homens que foram chamados por Deus de formas distintas. Um era o irmão maior, não no sentido de primogenitura, mas ele era um filho privilegiado, era um filho amado, era um filho querido. Ele tinha a honra do pai dele, ele recebeu uma túnica do pai dele falando: olha, esse é o meu filho amado, esse é o filho que eu tenho prazer.
E em detrimento do outro, que quando Samuel chega para o banquete para sacrificar na casa de Jessé, ele nem é convidado, ele não é chamado. Ele já é o filho desprezado, ele é o filho humilhado. E mesmo nessas duas situações diferentes, eu quero dizer para você que não importa a sua origem, se você veio de uma família abastada, se você é querido, se você é amado, ou se você se sente desprezado, Deus tem um propósito contigo, independente de onde você veio. E havia um processo que Deus ia fazer na vida destes dois homens. Eles iam passar por uma forja, eles iam passar por um processo de Deus na vida deles. E quando a gente fala de processo, automaticamente a gente pensa no tempo, em etapa, em espera, em cumprir tarefas. O tempo remete a isso. E na vida de José e na vida de Davi houve esse tempo, essa forja, essa mudança, esse algo que Deus ia fazer na vida deles. José recebeu um sonho. Ele recebeu um sonho, uma promessa, um desígnio que Deus deu para a vida dele através de um sonho. Ele recebeu uma promessa de Deus. Davi recebeu uma promessa de Deus. Quando o profeta chega na casa dele e ele se encontra com ele, Deus fala, ele unge Davi. Ele recebeu uma promessa. Dois homens com promessas distintas. E o incrível é que quando José, ele recebe os sonhos e ele não guarda para si, ele conta, você conhece o relato bíblico, ele vai acabar dentro de uma cova, dentro de um poço. E a gente pensa, quem sabe que se José não fosse tão exibido, ele não teria parado na cova. Muita gente fala isso, mas independente dele ter ficado calado ou não, Deus ia cumprir o desígnio na vida dele, ele ia ser forjado de uma maneira ou outra, porque o propósito de Deus ia se cumprir na vida dele. E ele precisava amadurecer, ele precisava se tornar o homem que Deus queria que ele fosse. Porque tudo que nós já somos em formas de semente. Quem sabe você, como José, recebeu um sonho, recebeu uma profecia, recebeu uma visão, uma promessa de Deus, e você pensa, meu Deus, eu tenho potencial, eu tenho tudo, eu tenho as condições favoráveis, e de repente você se encontra num poço, numa caverna e fala, uau, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Porque foram forças, circunstâncias determinantes que não vinham dele. Ele foi levado para lá, ele foi arrastado para lá pelos irmãos dele. E ele não tinha forças contra aquilo. Ele foi dominado, ele foi subjugado. E quantas pessoas, elas recebem uma promessa de Deus, e elas ficam, uau, agora vai dar certo, agora eu vou arrebentar, e de repente você se encontra numa situação de frustração e decepção. Como é que fica o nosso coração diante disso? Como é que ficou o coração de José diante disso? Do outro lado, nós temos Davi, que também recebeu uma promessa de Deus para a vida dele. Ele foi ungido rei. E se você continuar lendo, a palavra fala que assim que ele foi ungido, o Espírito Santo se apossou de Davi. E o que aconteceu com Davi? Nada. Ele voltou para o pasto. Ele recebeu o Espírito Santo, voltou cheio do Espírito Santo para o pasto. Quantas pessoas me procuram, Dani, Deus falou que ia fazer algo na minha vida, que eu vou ser um pregador, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E recebeu a promessa, aí vem um outro dia, parece que tudo está igual, e tudo está igual, e tudo está igual, e a pessoa se sente estagnada, se sente parada, se sente amarrada assim, mas Deus prometeu e não está acontecendo nada. Aquela sensação que nada vai acontecer. E quando nós temos essa sensação de que nada vai acontecer, as dúvidas começam a assolar o coração do homem. Será que eu ouvi mesmo a voz de Deus? Será que o sonho era de Deus? Será que não era o meu coração me enganando? Será que a palavra era do Senhor? A gente começa a ter dúvida. Mas eu quero dizer para ti, meu querido, nessa noite, que se você se manter
na presença do Senhor, como estes homens se mantiveram na presença do Senhor, algo vai acontecer. Porque há um tempo, Deus, aleluia, Deus é um Deus de princípios. E Deus, Ele não passa por cima dos princípios que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. E nós queremos tudo para ontem. E nós somos assim, acelerados, nós não queremos mais passar por processos, nós não queremos mais esperar as coisas acontecerem. E quando fala espera, o nosso coração já se desmaia. Mas se Deus te dá, se Deus te coloca numa posição que você não está preparado, você não consegue manter. Você até chega lá, mas sucumbe. Não consegue manter, não consegue permanecer. Por quê? Porque pulou etapas de processo de amadurecimento. Pulou etapas de construção e Deus não quer isso. Deus te quer lá em cima. Permanente, constante crescimento. Mais à frente, nós vimos esses 2 homens num palácio. Como assim, irmã Dani, no palácio? Vamos pular um pouco a vida deles. José foi vendido para Potifar e ele começou a trabalhar no palácio de Potifar. E Davi foi levado para o palácio do rei Saul. Mata gigante, passou a vida, matou urso, matou leão, mata gigante, serve, canta, expulsa demônio do rei e vai servir o rei com amor no palácio. Você veio para o palácio para quê? Eles foram para o palácio para servir. Eles não estavam no palácio para governar. Eles estavam no palácio para servir. Sabe, José, pega essa tua promessa, pega esse teu sonho, guarda no teu coração, guarda no teu bolso e vai servir Potifar no palácio. Sabe, Davi, pega esse teu sonho, essa promessa, essa unção que foi derramada sobre ti, guarda no teu coração e vai servir Saul com amor, com integridade, com excelência. Porque não era o tempo ainda, ele estava no palácio para aprender. E às vezes nós estamos nos lugares e pensamos, uau, é agora, é o tempo, eu estou no palácio, vai acontecer. Não, não vai, vai servir. Porque aonde você estiver, se você fizer com excelência, a presença do Senhor vai ser contigo. Eles não conseguiam ter uma zona de conforto, sabe? José assim, olha, eu sou escravo, mas aqui eu administro tudo, até que tenho uma vida boa. Davi estava lá também, no palácio. Só que quando o sucesso chega, o bom êxito chega, a perseguição chega também. Porque chegou a inveja. Chegou a ambição. A mulher de Potifar se interessou por Davi, por José, desculpa. E ele teve que fugir daquela mulher. Ele teve que passar, ser caluniado, passar por provas. Ele foi injustiçado. Davi foi injustiçado por Saul, foi perseguido por Saul. Um foi lançado na cadeia, no cárcere. E a palavra fala que ele foi esquecido lá pelos amigos dele. Um foi esquecido na cadeia e o outro foi escondido numa caverna. E o que me chama a atenção na vida de José e na vida de Davi é que enquanto um estava escondido na caverna e o outro na cadeia, eles estavam ainda íntegros diante do Senhor. Eles permaneceram firmes na presença de Deus. Lá dentro daquela cadeia, José poderia ter se deixado levar por autocomiseração. Olha, quem eu ajudei, que eu interpretei os sonhos, esqueceu de mim. E a gente muitas vezes tem isso, olha, quem eu ajudei e esqueceu de mim. Nossa, como eu ajudei, esperamos recompensa, esperamos um retorno das pessoas que nós ajudamos, se esqueceu de mim. E por outro lado, Davi, lá em Adulão, ele poderia pensar quem eu ajudei, por quem eu lutei, por quem eu venci guerra, se voltou contra mim. Não se esqueceu, mas se voltou contra mim, que é o meu fim, que é a minha morte. Mas esses homens, eles
não se deixaram levar por aquela solidão, por aquela comiseração. E lá dentro dos seus respectivos lugares, Deus forjou eles. E começou a forjar mais ainda as circunstâncias deles. Sabe por quê? Porque que tipo de pessoas tem? Você encontra dentro de um cárcere, dentro de uma cadeia? Pessoas de difícil. São pessoas difíceis de se lidar. Se você já teve a oportunidade de lidar com pessoas que estão dentro de um cárcere, você sabe como é difícil. Por outro lado da vida, naquela caverna de Adulão, fala que se chegaram a ele, todo quanto é tipo de homens, endividados, amargurados de espírito, revoltados com o governo, e eles foram se juntar a eles naquela caverna. Dentro daquela caverna, ele começou a formar um exército. Deus começou a formar um exército para Davi, um homem guerreiro. Daqueles homens lá, que ele tinha que lidar com eles, aprender a lidar com as pessoas, para aprender a governar. E lá dentro do cárcere, José precisava aprender também a se sair bem daquelas situações, porque ele começou a administrar o cárcere. Foi a pós-graduação de José. Administrou o palácio de Potifar. E agora ele estava no lugar maior, no lugar mais difícil. A fase estava pior. Mas eu vou dizer para você uma coisa, que as circunstâncias na vida tanto de José, né, quanto de Davi, elas não limitaram aquilo que tinha dentro deles. O ambiente em que eles estavam era um ambiente limitante. A área geográfica, a circunstância era limitante. Mas aquele ambiente não limitou aquilo que tinha dentro deles. Davi foi ser um homem feito o coração de Deus. José foi um homem que temia ao Senhor, que buscava ao Senhor, que estava procurando ser cheio do Espírito do Senhor, porque a Bíblia sempre fala, você acompanhando, olha, e o Senhor é com ele e prosperava, e o Senhor era com ele e prosperava, e o Senhor era com ele e prosperava. Se o Senhor era com ele e prosperava, porque ele buscava, ele temia o Senhor, e a sua confiança estava no Senhor. 2 homens destinados a um palácio, mas com propósitos diferentes. Deus trabalha na coletividade e Deus trabalha na individualidade. Nós, quando olhamos para eles, olha, é o mesmo destino, era o palácio. Mas enquanto um era um homem de ação, um homem de estratégia, um homem de guerra, o homem que foi chamado por Deus para conquistar reinos, o outro homem era um homem de intelecto, um homem de diplomacia, um poliglota, um homem que foi chamado por Deus para manter e conseguir ter uma constância e dirigir, legislar uma nação em tempo de crise. Se eu for pensar em Davi como uma ferramenta, eu vou pensar nele com uma espada, e se eu for pensar em José, eu vou pensar nele em quê? Com um ábaco e uma pena, porque não existia calculador e caneta. 2 homens distintos, o mesmo destino, um palácio, mas com propósitos diferentes. Mas por que você fala isso? Porque nós estamos aqui juntos e o nosso destino é um só, nós temos um alvo. Mas Deus trata conosco de formas diferentes, porque há um propósito diferente na vida de cada um. Por isso, quando você olha para a vida do seu irmão, não caia na armadilha da comparação. Porque quando nós nos comparamos um com o outro, é sempre um é melhor em detrimento do outro. É sempre assim, isso é bom por causa disso, isso é melhor por causa daquilo. Mas não é assim, meu querido. Aquilo que Deus deu na tua essência, na individualidade, aquilo que Ele vai fazer na tua vida é só na tua vida. Então, guarde aquilo que Deus te deu. Trate com amor, trate com carinho, trate com excelência. Faça o seu melhor onde você está, onde você foi plantado pela presença do Senhor. Porque o Senhor está forjando algo em ti que não está forjando no outro, porque o propósito é diferente. E eu quero falar também para você que nesse processo que Deus estava fazendo na vida de José, obrigado, pastor Nai, e na vida de Davi, Deus permitiu que pessoas chaves
saíssem, se afastassem da vida deles. No começo da leitura você sabe que Jacó amava muito aquele filho. E ele era muito protegido. E ele foi afastado daquele pai. Uma pessoa-chave que saiu da vida dele para que ele fosse formado, para que ele fosse forjado. Na vida de Davi, ele também teve um amigo mais chegado que irmão. Ele tinha um Jonatas, aquele que guardava ele, aquele que abençoava ele, aquele que ele tinha uma ligação de alma, e ele também foi afastado dele. E às vezes nós não entendemos que no meio do processo, Deus ele afasta pessoas chaves, pessoas assim que sem realmente conexões divinas na nossa vida. E tem um propósito nisso também, meu querido. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha uma tia muito querida que já descansa no Senhor. E ela era uma mulher de muita oração, de muita busca no Espírito Santo. E às vezes, quando eu estava chateada com alguma coisa, eu sempre ia para a casa dela era sempre cheia, né? Os sobrinhos, tudo lá, tia ora, os irmãos dela. E ela falava, vem aqui, dobra o joelho do meu lado. Aí eu dobrava e ela orava junto. E ela foi ensinando. E ela foi ensinando a orar, a buscar. Às vezes ela chegava na minha casa e falava, vamos orar com a tia? E eu falava, ai Senhor, alguém me dá um livramento, meu Deus do céu. Porque quando ela dobrava o joelho, ela não levantava mais. Ela ia e eu não estava nesse nível ainda. Quando era almoço de domingo, os primos se reuniam e falavam assim, ó, por favor, não deixe ela orar que ela vai tentar ressuscitar a galinha, a gente está com fome. Era essa mulher, é a mulher cheia do Espírito Santo. E eu fui andando com ela, eu fui aprendendo com ela, eu fui aprendendo a acessar o sobrenatural com ela. E a Luísa conhece, ela andou comigo na época que eu estava perdendo ela, e que o Senhor falou que ia levar. E Deus ministrou meu coração assim, ó. Eu afastei, o Senhor levou. Nem todo mundo o Senhor vai levar, vai simplesmente afastar da tua vida. Porque você precisa andar com seus próprios pés. Não é nos pés do outro. Porque para você viver o propósito de Deus, você não vai no colo de ninguém, porque quem anda no colo é criança. Eu tenho os meus sobrinhos, eu estou cheia de sobrinho agora. E eu vou dar uma andadinha. Vamos na venda. Pega uma Matias e Helena, vamos ali na venda, na esquina da casa deles, dá 3 passos, eles já levantam os braços que eles querem colo. Tem que levar no colo. Dá 4, 5 passos, leva no colo. Criança tem que ser carregada. Bota no carrinho, dá um jeito, carrega. Mas adulto não dá. A gente até quer colo, mas não dá. Você tem que andar, mas cansou. Senta no chão, descansa, levanta e dá teu jeito, continua, caminha. Ninguém vai te levar no colo. E um homem que vai cumprir um propósito, um desígnio de Deus, ele não pode ir no colo. Ele tem que ir com suas próprias pernas, ele tem que ir fortalecido na caminhada. São as pernas deles que tem que ir. E eu não estou falando de a pessoa que precisa de ajuda, porque às vezes a gente precisa de ajuda ao longo da caminhada. Mas há uma diferença entre ser ajudado e ser carregado. Há uma diferença entre precisar de alguém e ser um fardo para alguém. E nós precisamos saber essa diferença, porque você pensa que você vai cumprir os desígnios de Deus na tua vida. Se você é carregado o tempo todo, não ora, não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de busca, não tem vida na palavra, não tem profundidade, não tem intimidade. E fala, eu vou ser um grande homem de Deus, não vai. Eu vou ser um grande empresário, eu não estuda, não faz nada, não vai, não se dedica. Um jovem chegou para mim e falou, irmã Dani, Deus falou para mim que eu vou ser um grande homem de Deus, eu vou ser um pregador. Então eu vou pedir as contas aqui do meu emprego e vou ficar esperando Deus vir na minha vida. Meu filho, não faz isso. Vai trabalhar para Potifar, vai te esmerar na palavra, vai te dedicar com todas as suas forças. Tem staff, vai fazer staff, vai ler a Bíblia, vai ler livro, vai te aprofundar na comunhão com o Senhor, vai buscar, vai correr atrás disso, porque o Mike Murdock fala muito que a prova do desejo é a busca. E nós precisamos, nesse sentido, aprender a fortalecer os nossos
pés na caminhada, os nossos joelhos, e entender que para viver os propósitos, os desígnios que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos ter uma vida no altar de Deus. E que oração não é medida remediativa. E que oração não é o último recurso, é o primeiro. Oração não é controle de danos, oração é prevenção de danos. Se todo mundo tivesse isso incutido no seu coração, nós iríamos chorar menos. Nós iríamos sofrer menos. Nós iríamos ficar menos tempo em estágios que a gente fica, até passar. Nós precisamos ter limites. Quando nós vamos pedir ajuda para o nosso irmão, você não pode ser carregado. Você não vai chegar lá carregado. E você também precisa dar limites, porque às vezes você não tem suporte para carregar alguém. Quando o meu esposo e eu, a gente vai fazer caminhada, às vezes a gente pega algum morro, alguma coisa, e ele tem mais preparo físico que eu, ele é mais forte, e às vezes lá no morro ele puxa pela mão, vamos, e eu vou correndo com ele. Ou ele vai puxando pelas costas e vai correndo atrás. É uma ajuda. Mas se ele me pegar no colo para subir o morro, eu não vou subir, e ele também não. E às vezes nós queremos fazer isso. Nós queremos carregar as outras pessoas, e nem elas e nem nós conseguimos cumprir o desígnio e o propósito de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter essa sensibilidade, esse mindset. Nós precisamos chegar no propósito. Eu ajudo, vem comigo, meu querido, eu te ensino, caminha comigo, vamos lá, a gente vai conseguir, eu te dou a mão, eu te dou uma força. Está conseguindo caminhar? Está curado? Então vamos caminhando. Depois a gente corre, depois a gente descansa. Mas não é assim sempre, um carregando o outro. E Davi e José eram homens que tomavam para si a responsabilidade e falavam assim, não, Senhor, independente das circunstâncias que abateram a vida deles, e foram muitas, eles foram homens que não desistiram. Eles foram homens que não pararam no caminho. Eles foram homens que não se abateram. Por mais que aquelas pessoas, aquelas conexões foram afastadas da vida deles por um tempo. Na vida de José, a conexão voltou quando o copeiro lembrou dele. Era uma conexão divina. Mas por um tempo ele precisou ser esquecido por aquele homem, para que ele fizesse e fosse construído lá dentro daquele cárcere e se tornasse um grande administrador. Quando eles foram ungidos por Deus, um chamado através de sonhos, o outro pelo profeta, eles eram novos, na média de 17 anos. Quando Davi começou a reinar em Israel, ele tinha 30 já. José, da mesma forma, quando foi chamado para governar sobre o Egito, ele tinha 30 anos. Eles começaram a caminhada como jovens, mas quando eles chegaram no propósito, eles já eram homens. Mas não homens no sentido cronológico da palavra, porque o tempo passou, porque eles fizeram aniversário. Não, eles foram moldados, eles foram forjados por Deus. Eles foram deixando Deus trabalhar na vida deles, no tempo deles. Eles se doaram para o processo de Deus, apesar de não entender. Mas o tempo passou e o palácio chegou. E quando o palácio chega a bênção, chega a comemoração. E Paulo fala uma coisa interessante na epístola dele, que ele fala assim, uma porta muito oportuna se me abriu, porém há muitos adversários. No tempo do palácio também tem adversidade, mas eles estavam prontos. Davi reinou 40 anos em Israel. Ele estava pronto, ele estava preparado, ele era forjado, ele era moldado, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele errou sim, mas ele continuava sendo aquele homem que ele reconhecia quem ele era. Ele deixava ser corrigido, ele deixava ser trabalhado, ele não deixou de ser humilde. E da mesma forma José. As adversidades vieram, as provações vieram, mas ele não deixou de humilde. Ele não deixou de perdoar quando ele teve com seus irmãos.
A essência, aquilo que foi sendo construído neles ao longo do caminho permaneceu, porque as etapas foram concluídas. E eu quero falar para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus possa concluir as etapas na sua vida. É muito difícil quando alguém chega e fala, espera, há um tempo, há um processo, há um trabalhar de Deus, as coisas não são assim. Porque quando nós lemos na palavra, nós não temos a noção da cronologia entre a promessa e o tempo de cumprimento. Num capítulo você vê isso e passa tão rápido. Mas sabe como é que passou para eles? Um dia, depois o outro, e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro. Não teve aceleração de hora, de minutos, de segundos. Deus não fez assim, deu o botão lá para eles acelerar o tempo. Não aconteceu isso na vida deles e não acontece na nossa. Nós temos que passar pelos processos de Deus. Mas que nessa noite o Senhor te revista de força para passar pelo processo e falar assim, Senhor, eu vou passar aprovado. Porque eu quero chegar e desfrutar aquilo que Tu tem para mim na plenitude. Eu quero viver aquilo que Tu tem para mim na plenitude, ainda que eu tenha que passar por momentos de perseguição, ainda que eu tenha que passar por momentos de provação. Mas vai chegar o tempo do palácio. E o tempo do palácio é um tempo de bonança, sim, mas também é um tempo que existe adversidades, não é uma utopia, e viveram felizes para sempre, não. Cada dia tem a sua dificuldade, mas elas são vencidas, porque aquele que está conosco é maior, é aquele que nos capacita, é aquele que ortogou o selo, o Espírito Santo, que nos acompanha, que nos guia, que nos ensina e que nos molda segundo Cristo. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero orar pela sua vida. Para que... Eu não sei qual é o momento que você está passando. Mas eu sei que, às vezes, no meio do processo que Deus está forjando em nós, a gente se sente sozinho. A gente sente solidão. Ele lá na caverna, ele lá na cadeia, cercado de gente, mas se sentindo sozinho. Eles passaram por perseguições, eles passaram por renúncias. E ao longo dos dias nós passamos por isso na nossa vida. Mas há um tempo de cura. Há um tempo de refrigério. Você veio na casa do Pai e o Pai está falando para você, ei, aqui tem graça para você. Aqui tem água para você, aqui tem anelo para você, aqui tem alento para você. Eu vou te fortalecer para o resto da caminhada. Você não vai ficar no caminho, não vou te deixar sozinho, eu vou contigo. Eu vou te ajudar, você vai vencer. Porque o Emmanuel está conosco. A presença do Espírito Santo está conosco todos os dias. Coloque a mão no seu coração. E comece a orar comigo. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, porque nós queremos ser, Senhor, aquilo que o Senhor projetou para nós sermos. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres com uma índole, segundo a índole do Cristo. Homens e mulheres que são forjados, moldados e fundamentados na Tua palavra, na Tua verdade. Homens de caráter, mulheres de caráter, mulheres de verdade, homens de verdade. Não podemos ser, Senhor, pessoas fracas, Senhor, por qualquer vento nos leve. Mas nós precisamos estar fortalecidos em Ti, embasados em Ti. Tu és a nossa fortaleza. Que a Tua presença venha, Senhor, fortalecendo aquele que está aflito, aquele que está cansado, aquele, Senhor, que está angustiado. Que Tu possa, Senhor, derramar do Teu óleo sobre eles, o óleo que cura,
vida, o óleo que dá brilho, o óleo que traz alegria, o óleo que renova, o óleo do Espírito Santo, que vai dar força para continuar na caminhada, para chegar no fim do processo e ver o propósito foi cumprido. Eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, eu vou ser constante, vai se cumprir a promessa. Independente das circunstâncias, vão se cumprir as promessas. Aquilo que Deus falou que Ele vai fazer, Ele é fiel. Aquilo que Ele ortogou é responsabilidade dEle. Aquilo que Deus fala, Ele respalda. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Só se mantenha na posição de humildade, de servo, de temer ao Senhor, de continuar na presença dEle, que o Senhor é aquele que nos fortalece, é a nossa bandeira, é o nosso escudo, é o nosso baluarte, é o nosso Deus forte, é o Deus que nos acompanha na jornada, é o Deus que não nos deixa confundidos, ainda que estejam inimigos ao redor, ainda que hajam Saúls perseguindo, ainda que hajam irmãos perseguindo, mas há um Deus poderoso que diz: esse é meu, esse eu escolhi, esse vai vencer, esse eu estou com ele. Que você tenha essa certeza de que Deus não te abandona no meio do processo, mas que você vai passar e vai vencer. Você não vai sucumbir no caminho, não vai sucumbir nas provas. Deus está contigo, a presença dele está contigo. Eu declaro você abençoado, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Receba renovo, receba unção, receba consolo, receba alegria do céu, em nome de Jesus.